Bem-vindo de volta ao Odisseia Textual. A gente tem um mergulho bem especial e para te guiar nessa jornada a gente convidou um especialista que conhece a fundo a obra da Anne Frank. Prazer estar aqui. O Diário da Anne Frank, sem dúvida, é uma leitura marcante. Espero que a gente consiga transmitir um pouco dessa complexidade, né? Da beleza desse texto. Acho que vai ser incrível. A gente recebeu alguns trechos do diário e a ideia é que você possa mergulhar na vida da Anne junto com a gente, que era ela, né? Antes desse esconderijo. Como era a vida durante o domínio nazista. E, claro, né? A experiência de viver confinada no anexo secreto. E o que me fascina nesse diário é a honestidade, né? A honestidade brutal da Anne. Ela não poupava nada nem ninguém, nem si própria. E isso torna a leitura ainda mais impactante. Nossa, total. Logo os primeiros trechos que a gente recebeu, dá para perceber a Anne, antes do esconderijo, como uma menina cheia de vida, né? Uma menina apaixonada por escrita, que sonhava em ser escritora. Ela tratava o diário como uma confidente, né? Aqui ela chamava de Kitty. Isso, exatamente. E através das descrições, né? Que ela faz às amigas, a gente consegue ter uma ideia da personalidade da Anne. Ela fala da Jaque, que era popular, mas que ela achava um pouco snob. Da Uzi, que era inteligente, mas preguiçosa. E da Hanneli, que era tímida, mas que ela admirava. Essa atenção aos detalhes, essa capacidade de observação dela já mostrava um talento para a escrita, né? Você não acha? Sem dúvida. E é interessante notar como ela descreve o Hello, um rapaz que ela conheceu, e porque ela teve uma quedinha, né? Através dessa narrativa, a gente consegue ter um vislumbre da juventude da época, mesmo com a sombra da guerra pairando sobre eles. É como se a gente estivesse olhando por uma janela para o passado, né? E por falar em passado, acho que é importante a gente entender o contexto histórico, né? A vida sob o domínio nazista, para realmente mergulhar na experiência da Anne. Sim, com certeza. A vida sob o domínio nazista era marcada por restrições e medo. Os judeus eram obrigados a usar a estrela amarela, não podiam usar transporte público, tinham horários restritos para fazer compras. Era uma opressão constante e crescente. E essa opressão culminou na necessidade de se esconder, né? Imagina ter que abandonar sua casa, sua vida e viver confinado, com medo constante de ser descoberto. Nossa, é difícil até de imaginar, né? A Anne descreve o anexo secreto com detalhes. Um lugar pequeno, com pouca privacidade, onde ela vivia com os pais, a irmã Margot, a família Van Damme e o Sr. Dussel. 8 pessoas dividindo um espaço minúsculo durante anos. Nossa, é de se imaginar os desafios, os conflitos, a tensão, né? Sim. E a Anne relata tudo isso no diário, né? As brigas por comida, a divisão de tarefas, os desentendimentos. Mas ela também fala dos momentos de alegria, né? Das brincadeiras, das celebrações. A Anne e o Peter, filho da família Van Damme, acabaram desenvolvendo uma relação especial, uma amizade que floresceu em meio àquele confinamento. E ela descreve essa relação com muita sensibilidade, né? As conversas, os momentos de cumplicidade, os primeiros sentimentos. É tocante ver como a Anne, mesmo em meio a tanta adversidade, consegue encontrar beleza e esperança. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que ela descreve esses momentos de ternura, ela também faz críticas bastante ácidas ao Peter. A Anne não era de guardar suas opiniões, e isso torna a leitura ainda mais rica. Verdade. Ela tinha um senso crítico muito apurado, e isso fica evidente na forma como ela descreve as outras pessoas e suas ações do dia a dia. E essa capacidade de observação, de análise, é um dos pontos que mais me chamou a atenção na escrita da Anne. E essa escrita vai evoluindo ao longo do diário, né? No começo, ela é mais descritiva, focada no dia a dia. Mas com o passar do tempo, a gente percebe um amadurecimento, reflexões mais profundas sobre a vida, a guerra, a natureza humana. Exatamente. Ela se torna uma observadora da alma humana. Analisa as relações, os comportamentos, as motivações. É como se ela estivesse tentando entender o mundo ao seu redor, e a si mesma através da escrita. E é nesse processo de autoconhecimento que reside, para mim, a beleza do diário da Anne Frank. Concordo. Acompanhar essa jornada de descoberta, de questionamento, de amadurecimento é algo realmente inspirador. E essa primeira parte da nossa conversa nos dá uma ótima base para a gente mergulhar ainda mais fundo na experiência da Anne Frank. Preparem-se, porque na próxima parte a gente vai explorar ainda mais as complexidades da vida no anexo secreto. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa história, o link para adquirir o livro completo está aqui no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena a leitura. Mas, por enquanto, vamos dar uma pausa para você processar tudo que a gente conversou até aqui. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho no diário da Anne Frank, aqui na Odisseia Textual. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no diário da Anne Frank.
Na primeira parte, a gente conheceu um pouco da Annie, né? Antes do esconderijo. Uma garota vibrante, apaixonada por escrita, que tinha um círculo de amigos que ela descrevia, com detalhes divertidos no diário. Mas a gente viu também como a sombra do nazismo foi se aproximando e obrigou a família Frank a se refugiar no Nexo Secreto. É verdade. A gente conseguiu sentir uma mudança drástica na vida da Annie, né? De repente a vida é despreocupada, dá lugar ao medo, incerteza, ao confinamento. E o diário dela captura essa transição de forma tão crua, né? E honesta. Com certeza. E agora a gente vai se aprofundar na rotina do Anexo Secreto, entender como era o dia a dia daqueles 8 moradores, os desafios, as tensões, mas também os momentos de esperança e de afeto que coloriam aquela realidade difícil. E a Annie, com o olhar atento dela, né, nos guia para cada canto do anexo. Ela descreve o espaço apertado, os cômodos minúsculos, a falta de privacidade. Era um desafio, e tanto para todos que viviam ali. E a Annie, com o senso de humor afiado dela, né? Consegue transformar até situações mais tensas em momentos engraçados. Lembra da vez que ela deixou cair um saco inteiro de feijão no chão? Ah, sim. Impossível não rir da maneira como ela descreve o caos, né? O desespero de ter que catar todos aqueles feijões minúsculos. A gente consegue visualizar a cena, né? Perfeitamente. Exato. E esses momentos de humor nos mostram a força da Annie, a capacidade de encontrar leveza, né, em meio à adversidade. Mas é claro que nem tudo era risado no Anexo Secreto. A convivência forçada trazia à tona as diferenças de personalidade, né, os hábitos irritantes, os conflitos inevitáveis. E a Annie não tinha papas na linha, né? Não, Ela descreve as frustrações dela, né, com os outros moradores, principalmente com a Sarah Van Damme, com uma sinceridade que chega a ser desconcertante. É verdade. E ela também não poupava o Sr. Dussel, o dentista que dividiu o quarto com ela. A Annie relata as manias, né? A falta de jeito, as implicâncias. A gente se pega rendo das observações perspicazes da Annie. Mas, ao mesmo tempo, a gente se questiona, será que ela não exagerava um pouco? Eu lembrei de que ela era apenas uma adolescente e que o diário era o espaço dela de desabafo, de expressão dos sentimentos sem filtros. Mas, em meio a todas as dificuldades, a Annie se apegava aos sonhos. Ela sonhava em ser escritora, em ter uma vida normal, poder sair do esconderijo, respirar puro. Esses sonhos impulsionavam ela, né? Ajudavam ela a seguir em frente. E foi nesse contexto que a relação dela com Peter, filho da família Van Damme, floresceu. Lindo ver como a Anne descreve essa paixão, os momentos de cumplicidade, as conversas, os beijos. Um romance que nasceu em meio àquela realidade sombria. Uma prova de que o amor e esperança podem surgir em qualquer lugar, né? Mesmo nos momentos mais difíceis. E a Anne relata tudo com muita sensibilidade. As descobertas, as dúvidas, as inseguranças, a gente se identifica com a Anne, né? Com busca por amor, por compreensão, por um sentido para a vida. E a escrita dela, a essa altura, já demonstrava uma maturidade impressionante. Ela vai além do registro do dia a dia e passa a refletir sobre questões mais profundas. A guerra, a natureza humana, o sentido da vida. A influência da leitura se torna cada vez mais evidente. Sem dúvida. A Anne era uma leitora voraz. E os textos dela demonstram a riqueza, né, do repertório literário dela. A leitura ajudava ela a escapar daquela realidade claustrofóbica, ampliar os horizontes e conectar com o mundo exterior. E a gente, como leitores, a gente acompanha a Anne nesse processo de amadurecimento intelectual, né? Vemos a mente dela se expandindo, os questionamentos se tornando mais profundos, as reflexões mais complexas, mas ao mesmo tempo ela se mantém fiel a si mesma, né? Uma menina curiosa, questionadora, com um senso de humor afiado e uma sensibilidade tocante. Essa mistura que nos cativa, né? Essa dualidade entre a leveza da juventude e a profundidade das reflexões. Exatamente. A Anne, com as alegrias e tristezas, os sonhos e frustrações, se torna uma figura universal, né, que nos toca profundamente. E o diário dela, um documento histórico importantíssimo, nos convida a refletir sobre a nossa própria humanidade, sobre a nossa capacidade de amar, de sonhar, de resistir, mesmo diante das maiores adversidades. Mas antes de mergulharmos na parte final dessa história, acho que é importante a gente fazer uma pausa, né, para respirar, absorver tudo que a gente já conversou. Concordo. E na próxima parte a gente volta para falar sobre os últimos meses da Anne no Anexo Secreto. A crescente tensão com a guerra se aproximando. O medo da descoberta. A força da Anne em se manter positiva, né? Em meio ao caos, preparem os lencinhos. Chegamos à parte final do nosso mergulho no diário da Anne Frank. Uma jornada intensa, né? A gente viu a Anne, menina vibrante, cheia de sonhos, se deparar com a dura realidade da guerra. O confinamento no Anexo Secreto. A convivência desafiadora. E a esperança que temava em florescer em meio à adversidade. Pois é. E nessa parte final a gente acompanha a Anne nos últimos meses no esconderijo, né? Um período marcado por uma crescente tensão, a proximidade da guerra e o medo constante da descoberta. A sombra da guerra se intensifica e o clima no Anexo Secreto se torna cada vez mais pesado.
Mas mesmo com essa atmosfera opressiva, o que me impressiona é que a Annie ela mantém a força interior dela. Ela se apega à beleza das pequenas coisas, né, como a natureza que ela podia observar da janela do sótão. Annie sonhava em poder sair, respirar ar puro, sentir o vento no rosto. Esses pequenos detalhes, essas lembranças do mundo exterior, alimentavam a esperança da Annie. Ajudavam ela a suportar o confinamento. É como se ela encontrasse na natureza, né, uma fonte de paz e de força para seguir em frente. E a gente percebe também nos últimos trechos do diário uma Annie mais madura, mais reflexiva, acompanhando o mundo, a guerra, a natureza humana. Os pensamentos dela se tornam mais complexos, mais profundos. Sem dúvida. Ela se torna uma crítica social, questionando os valores da sociedade. A desigualdade entre homens e mulheres. A hipocrisia dos adultos. A Annie não se contenta mais, né? Apenas em registrar o dia a dia. Ela quer entender o mundo à sua volta e a si mesma. E em meio a todas essas reflexões, a relação dela com Peter se intensifica. A Annie descreve os sentimentos com uma sinceridade tocante e a gente acompanha um amadurecimento desse amor, que se transforma em cumplicidade, em apoio mútuo, em um refúgio em meio à tempestade. É um amor que floresce em meio ao caos, né? Um raio de luz no momento de trevas. E a Annie se entrega a esse sentimento com a intensidade que é peculiar dela, sem medo de se expor, de mostrar as vulnerabilidades. Mas a tempestade, infelizmente, se aproximava cada vez mais. Os boatos sobre a invasão dos aliados, a intensificação das buscas aos judeus, o medo da delação. Tudo isso contribui para um clima de constante apreensão. A Annie relata essa constante apreensão, né? Os cuidados redobrados para não serem descobertos, o silêncio que se tornava cada vez mais opressor. É como se a gente pudesse sentir a angústia da Annie, o medo que consumia ela a cada dia. E de repente o diário termina, sem aviso, sem despedida. Como se a história fosse interrompida no meio de uma frase e nos deixa com um nó na garganta. É um silêncio que nos deixa sem fôlego, né? Um vazio que nos faz pensar em todos os sonhos interrompidos, em todas as histórias que não puderam ser contadas. A gente sabe o final. A invasão do anexo secreto, a prisão da Annie e sua família, o destino trágico nos campos de concentração. É uma história que nos comove, que nos revolta, que nos faz questionar a nossa própria humanidade. Mas o diário da Anne Frank, mais do que um relato de sofrimento, é um testemunho da força do espírito humano. É um chamado para que a gente nunca esqueça o passado, para que a gente lute por um mundo melhor, mais justo, mais humano. E a mensagem da Anne, de esperança, de fé, de amor, continua ecoando até os dias de hoje. É um legado que nos inspira a buscar a beleza, a bondade, a compaixão, mesmo em meio às trevas. O Diário da Anne Frank é uma leitura fundamental para todos nós. Ele nos lembra da importância de lutarmos por um mundo onde histórias como a da Anne nunca mais se repitam. E para quem quiser se aprofundar nessa história, o link para adquirir o livro está aqui no primeiro comentário fixado. Vale a pena ler e reler, refletir sobre a história da Anne e sobre o que ela nos ensina sobre a resiliência do espírito humano. E com essa reflexão a gente encerra o nosso mergulho no Diário da Anne Frank, uma experiência intensa e emocionante, que nos deixa com a certeza de que a história da Anne precisa ser contada e recontada para que a gente nunca esqueça os horrores do passado e para que a gente possa construir um futuro de paz e respeito. Este foi mais um mergulho da Odisseia Textual. Até a próxima!